Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor. Hoje nós vamos comentar algumas questões específicas da banca Consulpan. E desde já eu gostaria de pedir a vocês, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Isso ajuda demais o nosso canal. Então, vamos trabalhar? Questão 21. Ele diz: o Brasil é reconhecido como um modelo para a redução da epidemia do HIV, graças às suas políticas de acesso universal ao tratamento gratuito com medicamentos antirretrovirais. Tem se discutido de que estaríamos realmente próximo do fim da AIDS. Aí ele fala: assinale a opção correta sobre essa discussão. Então vamos analisar essa questão aí. Ele fala, letra A. A principal característica da sociedade brasileira é a distribuição igualitária do poder e dos recursos, que pouco interfere na distribuição de remédios antivirais para os grupos chaves. Pessoal, ele falou nessa letra A que a sociedade brasileira é uma sociedade com características igualitárias. É isso mesmo, pessoal? Claro que não, né, pessoal? A sociedade brasileira nunca foi e está longe de ser uma sociedade com distribuição igualitária de poder e recurso. Pelo contrário, nós temos uma sociedade onde ocorre uma grande concentração de poder e renda nas mãos de uma minoria. Isso que é a pura verdade. Então o item erra, o item está errado ao falar que a sociedade brasileira existe uma distribuição igualitária de poder e recurso. É falso. Vamos continuar. Letra B, ele fala: apesar do Ministério da Saúde ter indicado estabilidade na epidemia da AIDS em 2015, a UNAIDS, da Organização das Nações Unidas, afirma que a AIDS cresce nos grupos chaves. Eu não vi problema nessa letra, né? Mas vamos pular ela, vamos para a próxima, para a gente dar uma olhada nas outras. Letra C, ele fala: o projeto Nomes não trouxe colaborações circunstanciais sobre o HIV, AIDS, sendo um projeto que trouxe mais discriminação do que ganhos para a compreensão epistemológica sobre o HIV, AIDS. Pessoal, é o seguinte, esse projeto foi um projeto lá que foi criado lá nos Estados Unidos, né, por volta lá de 1980. O que esse projeto consistia? No registro de nome de pessoas, né, que morreram de AIDS. E aí esses registros eram feitos em conchas de retalho. Então se você pesquisar aí conchas de retalho, você vai encontrar alguma coisa ligada a esse projeto. Então a ideia do projeto é conhecer as histórias de vida das pessoas que morreram em decorrência da AIDS. Então, a ideia do projeto é justamente chamar a atenção para a epidemia global da AIDS no mundo. Então, na verdade, esse projeto ele não trouxe discriminação, como o item acabou de escrever. Essa letra C está ok? Incorreta. Então, vamos olhar a próxima letra. Letra D, ele fala: as respostas biomédicas, como o desenvolvimento da profilaxia pós-exposição e da profilaxia pré-exposição, substituem as respostas sociais e políticas contra o avanço do HIV e AIDS. Você está falando que esses, né, desenvolvimento aí desses estudos aí, né, pós-exposição e pré-exposição, vai substituir as políticas sociais contra o avanço da AIDS. E aí, pessoal? Tá estranho, tá, pessoal? Claro que não, né, pessoal? Claro que não vai substituir nada. As políticas sociais são importantíssimas no combate ao avanço da AIDS. As campanhas educativas para o uso do preservativo. Então, essa letra D está falsa, que não vão substituir. Não existe essa substituição, né? Você não pode parar com as políticas sociais. É praticamente impossível você
combater, controlar esse problema sem políticas sociais, através da educação, de campanhas educativas. Então, letra D está o que, pessoal? Falsa. Então, o nosso gabarito dessa questão aqui realmente é a letra o quê? Letra B. A próxima questão. Segunda questão aí. Ele fala: os dois mecanismos de participação, incluindo as autoridades de saúde e a população no Sistema Nacional de Saúde, são os conselhos e as conferências. Aí ele fala: referente aos conselhos e conferência, afirma-se. Então vamos ver aí se tá, o que está certo, o que está errado aí desses itens que ele trouxe aí, né? Item 1. Os conselhos de saúde existem em todos os níveis do sistema de saúde e são mecanismos de controle social e aprovação do orçamento que avaliam as propostas executivas e o desempenho. Então é isso aí mesmo. Conselho de saúde e conferência vai ter aonde, pessoal? Nível municipal vai ter, nível estadual vai ter, nível federal vai ter. Então cada esfera vai ter seu conselho lá. Cada esfera vai ter seu conselho para fiscalizar os órgãos gestores, para fiscalizar o fundo de saúde, né? Se está a política. Então vai participar do planejamento da política de saúde local. Então é muito importante o conselho e a conferência. Inclusive, a conferência ocorre de quanto em quantos anos, pessoal? De 4 em 4 anos. O Conselho de Saúde vai se reunir ali pelo menos uma vez no mês, viu? Que vai ter a participação paritária, né? A participação dos usuários, 50% das cadeiras vai ser os usuários, os outros 50% vai ser integrante do governo local, vai, né? Participação também dos trabalhadores da área de saúde, participação também dos representantes, fornecedores de materiais de saúde também. Viu? Então o item 1 aí está redondo, está corretíssimo. Vamos para o item 2. As conferências de saúde são convocadas periodicamente para discutir assuntos variados e para transmitir os diferentes interesses para uma plataforma, formulação de políticas comum. Certo, viu? Ele trouxe aí realmente uma definição correta. Então vamos para o próximo item aí. Embora muitos especialistas tenham se questionado se os conselhos têm a capacidade de controlar o governo, não se chegou a uma conclusão definitiva, devido à grande diversidade na capacidade política da sociedade civil no Brasil e também à distribuição desigual de recursos entre seus residentes. Olha, pessoal, esse item aí foi extraído de um artigo científico, uma opinião, né, de um especialista. Ele questiona, né, que se realmente o conselho tem essa capacidade de controlar o governo, né? Então, assim, realmente esse item é complicado para se analisar, né? Viu? Mas esse item aí tá certo porque realmente veio lá, foi a opinião do cidadão lá no artigo dele. Então, a banca trouxe esse item como correto. Então, aqui o gabarito apresentado pela banca é a letra D, item 1, item 2 e item 3. Agora, poderia se questionar, né, a banca, né, por qual motivo ela inseriu isso aí, uma opinião, né? Seria uma opinião, isso aí não está em lei, não está em portaria. Poderia ter sido feito um questionamento aí através de recurso, certo? Então vamos seguindo. Mais uma questãozinha, ele fala: o aconselhamento é entendido como um processo de escuta ativa, individualizado e centrado no indivíduo. Pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores, visando o resgate dos recursos internos do indivíduo para que ele tenha possibilidade de reconhecer-se como um sujeito de sua própria saúde e transformação. Então, ele trouxe aí uma definição aí do que é aconselhamento. Então vamos dar uma olhada aqui nos itens. Ele fala: com base no texto apresentado, avalie as afirmativas a seguir. Item 1. Ele fala: a prática de aconselhamento pressupõe a identificação
e acolhimento da demanda do indivíduo ou casal, entendida como suas necessidades, dúvidas, preocupações, medos e angústias, entre outros relacionados às questões de planejamento familiar e prevenção, né, das DST, doença sexualmente transmissível, e AIDS. Então, tudo certinho aí, né? Não vejo problema nenhum aí. Então, realmente, o aconselhamento é isso aí, viu? Vai ter que tirar dúvida, né? Esclarecendo, né, para a família ali, né, sobre essas questões. Não tem problema nenhum aí nesse item 1. Vamos olhar o item 2. A prática de aconselhamento pressupõe a avaliação de risco individual ou do casal para a infecção pelo HIV e outros DST. Então, realmente é isso aí mesmo. Tá tudo certinho aí. Item 3. A prática de aconselhamento pressupõe a avaliação da situação socioeconômica da família por parte do profissional, cabendo a este, né, profissional induzir a família a decisão que o profissional julgar mais viável a partir das condições de renda e estrutura familiar, indivíduo ou casal. Pessoal, é o seguinte: nenhum profissional de saúde vai induzir ninguém a nada, viu, pessoal? Então, ninguém vai induzir você, futuro agente. Você não vai induzir ninguém a nada. Você vai informar, explicar, direcionar o melhor caminho, né? Mas você não pode induzir. Você não pode induzir, não vai induzir ninguém a tomar decisão, viu? Então, o erro desse item aí foi falar que o profissional de saúde vai induzir a família à decisão, a tomar a sua decisão própria. Então, está errado esse item aí por esse motivo. Vamos seguindo. Item 4. Ele fala: implica, portanto, na promoção de um diálogo no qual a mensagem é contextualizada às características e vivências das pessoas e na necessidade de participação ativa nesse processo. É isso aí mesmo, não tem problema nenhum nesse item aí. Ele está falando de importância do diálogo, da vivência, né, e necessidade de participação ativa. Então, tudo certo aí. Então, realmente, desses itens apresentados pela questão, o único item aqui que está errado é o item 3. Então, o gabarito é o que, pessoal? Certo, errado e certo. Então, é a letra o que? A. Vamos seguindo. Mais uma questãozinha. Ele fala: de acordo com a portaria 2488 de 2011, a Política Nacional de Atenção Básica tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica, devendo seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS, prevendo como fundamentos e diretrizes, etc. Então vamos olhar aí, né? Ele está falando da portaria 2488. Então vamos ver aí o que ele trouxe nesses itens aí. Letra A, ele fala: apoiar a articulação de instituições em parceria com as secretarias de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal para a capacitação e garantia de educação permanente para os profissionais de saúde da atenção básica. Letra B. Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia, capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividade do território, né? Das pessoas e coletividade do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social. Letra C. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais, com impacto na situação
nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade. Letra D. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade resolutivos, caracterizados como a porta de entrada e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e responsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. Então, pessoal, aqui é o seguinte, essa questão ela está lá na portaria, né, 2488. Então tem que ler, né? Se o edital seu trouxe essa portaria, você tem que ler. Certo? Então ele pede para marcar a incorreta. Essa questão aqui, na verdade, foi uma tremenda sacanagem, né, que a banca fez. Eu acredito que 90% dos candidatos erraram essa questão, porque é uma questão que não vai medir conhecimento. Infelizmente, às vezes as bancas colocam um tipo de questão desse, mas não se preocupe, porque não é esse tipo de questão que vai fazer você ser reprovado em uma prova de concurso público. Por quê? Porque é uma questão muito difícil, ela é sutil, né? É uma questão sutil, para você encontrar esse erro, é muito sutil. Então o erro aqui se encontra na letra A. Ele trouxe ele trouxe aqui o texto genuíno, né, da portaria, mas alterou apenas aqui a palavra capacitação. Ó. Na portaria fala formação. Então, pessoal, infelizmente a banca armou essa jogada aí, né? A palavra que traz a portaria é formação. E aqui ele trouxe capacitação. Infelizmente trouxe um tipo de questão, né, desse que não vai medir, não vai selecionar candidato. Viu? Mas o gabarito aí é a letra A, a banca trouxe letra A por fato de lá no texto da lei fala formação, para a formação e garantia da educação permanente. E aqui ele trocou a palavra formação por capacitação. Né? Então, assim, é lamentável mesmo. Viu? Mas, infelizmente, a gente depara com isso. Depara. Mas vai fazer o quê? Fazer o quê? Não é verdade? É tentar responder ali e depois fazer recurso, se for o caso. Porque capacitação e formação são palavras, né, que acabam se aproximando em termos de sinônimo. Vamos seguindo aí, vamos seguindo. Questão 26. Ele diz, de acordo com o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, no que se refere aos direitos do idoso, avalie os itens. Item 1. Aos maiores de 60 anos, fica assegurada a gratuidade de transporte coletivo público, urbano, semiurbano, inclusive nos serviços seletivos especiais. Esse item está errado, porque a lei 10.741 fala em 65 anos. Ó. Então, para ter direito à gratuidade no transporte público, maiores do que de 65, viu? Outro erro aqui é ele falar que inclusive, na verdade a lei fala exceto. Então, isso não vai valer para os transportes seletivos e especiais, viu? Então, aqui nesse item a gente tem dois erros, né? Acima de 65 e aqui a palavrinha exceto. Então você pode estar se perguntando, mas o idoso não é a partir de 60 anos, idade igual ou maior de 60? É, sim. É. Mas para utilizar o transporte público de forma gratuita, tem que ter mais de 65 anos. Então, existe idoso que, apesar de idoso, não vai poder usar o transporte gratuito. Se ele tiver de 60 a 65 anos, ele não vai usar. Então, para usar, tem que ter o quê? Mais de 65 anos. Viu? Então, esse item está falso. Vamos seguindo. Item 2, ele fala, o idoso que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional
terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta. Então, pessoal, esse item 2 aí é um item falso. Por quê? Porque essa definição, essa caracterização que ele trouxe aí não é sobre idoso. Isso aí é sobre a criança. Viu? Então ele tirou essa redação aí do Estatuto da Criança. Perceba como a banca faz com a gente, com os candidatos. Ela tenta pegar de todo jeito. Candidato desatento. Então isso aqui que ele descreveu é sobre a criança e não sobre o idoso. Vamos para a próxima. Item 3. Desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então isso aqui, essa redação está lá no Estatuto do Idoso, viu? Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Então, vai ter 50%, né? Caso as vagas lá gratuitas já tenham sido preenchidas, né? por outros idosos. E aí vai comprar a passagem o quê? Um desconto aí de 50%, viu? Caso ele realmente tenha uma renda inferior aí a 2 salários mínimos. Então aí essa questão só tem um item verdadeiro, né? Que é o item o quê? Item 3. O item 3 é verdadeiro, ele pede para marcar o correto. Só que a questão aqui não trouxe essa opção de resposta. Então o que a banca fez? A banca anulou a questão, viu? Anulou. Porque não teve resposta. Vamos seguindo. Questão 27. Ele fala: a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento de grupos de risco com maior vulnerabilidade social por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e de educação em saúde constitui-se. Ele trouxe aí uma série de características, né? Visita domiciliar regular, de identificação e acompanhamento de grupo de risco, maior vulnerabilidade, né? Prevenção de doenças, educação e saúde. Aí ele fala, constitui-se. Letra A, atividade típica do agente comunitário de saúde em sua área geográfica de atuação. Olha, são atividades típicas sim, viu? Identificar as visitas, grupo de risco. Então, ele descreveu aí no enunciado atividade típica da gente, viu? Então vamos para a próxima, vamos dar uma olhada nas próximas, mas tudo indica que a letra A seja o nosso gabarito, porque são atividades o que, pessoal? Típicas do agente. Letra B, ele fala que as atividades lá citadas no enunciado são atividades do agente comunitário em sua área geográfica, assistida por profissional de saúde de nível superior. Ele falou profissional de saúde nível pessoal. Então, ou é atividade típica, atividade comum, ou é atividade excepcional. E a gente viu lá que existem algumas atividades excepcionais que o agente pode executar, desde que acompanhado de um profissional de saúde de nível superior. Quais são aquelas atividades? Aferir a pressão arterial, medir a glicemia, por exemplo. Então, são atividades excepcionais que o agente pode realizar desde que acompanhado de um profissional da área de saúde. As atividades citadas no enunciado são atividades típicas e não excepcionais. Portanto, a letra B está falsa, porque não necessita o quê? De profissional, acompanhamento de profissional da área de saúde. Viu? Então, letra B, falso. Letra C. Atividade do agente comunitário de saúde compartilhado com os demais membros da equipe. Então, assim, olha, as atividades do agente de saúde que são compartilhadas com as demais equipes são atividades como planejamento, mapeamento. Essas atividades são compartilhadas com os membros da equipe. As atividades citadas no enunciado não são atividades que são compartilhadas, né? Na verdade, são atividades que são realizadas pelo agente. Você entendeu a diferença? Então, tem atividades que o agente são atividades típicas.
tem atividades que são compartilhadas. Então, mas nesse caso aí, as atividades descritas no enunciado não são atividades compartilhadas, pelo contrário, são atividades típicas do agente, certo? Então a letra C está errada, não são compartilhadas. Letra D. Atribuição para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde. Ele está falando que aquelas atividades ali são atividades para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde. Na verdade, para ser uma atividade de planejamento e controle, ele teria que ter citado no enunciado, por exemplo, coleta e registro de dados, né? Então, assim, o fim exclusivo de controle e planejamento. Ele não falou coleta e registro de dados, sabe? Então, assim, é uma questão que requer um pouco mais de sensibilidade, mas você iria o que? Verificar qual é a opção mais o que? Completa, mais importante, e iria marcar então o que, pessoal? A letra A, viu? Então, o gabarito aí dessa questão é a letra o que? Letra A. Com atividades típicas do agente comunitário de saúde. Vamos para a próxima. Questão 28. Ele diz: com base na Lei 11.350 de 2006, assinale o item incorreto. Então, a gente vai achar o erro, né? Marcar a errada, a falsa. Então, vamos dar uma olhada nessas letras. É sempre bom ler todos os itens quando ele pede marcar incorreto, porque de repente você já acha o erro lá e já mata a questão. Letra A. Detalhamento das visitas domiciliares com coleta e registro de dados relativos às suas atribuições para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde. É uma atividade típica do agente comunitário de saúde em sua área geográfica de atuação. Então, é sim uma atividade típica, né? As coletas de registro, né? Detalhamento das visitas, isso aí tudo realmente são atividades típicas do agente de saúde em sua área geográfica de atuação. Então a letra A é verdade. Letra B. Entende-se por educação popular em saúde as práticas político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, estimulando o autocuidado, a prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva, a partir do diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos e a valorização dos saberes populares com vistas à ampliação da participação popular no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde e os usuários do SUS. Então, esse item aí, não vi nenhum problema nesse item. Vamos ler os próximos aí, para a gente ver se a gente consegue localizar o item errado. Letra C. O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de atividade de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da educação popular em saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual, federal. Tá tudo isso aí na lei, a lei aí que a gente citou aí, né? 11.350 de 2006. Vamos rezar aí para a gente encontrar o erro nas próximas. Letra D. A execução de ações de prevenção e controle de doença com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores é uma das atividades típicas do agente comunitário de saúde em sua área de atuação. Então a gente fala assim, graças a Deus, encontramos o erro.
Olha, pessoal, a agente de saúde não vai fazer controle químico e biológico, não, viu? Controle químico e biológico de vetores não é atividade de agente comunitário de saúde. Não será sua atividade, agente. Não será. Essa atividade é de agente de endemias. Então se liga. É hora que você pega uma questão dessa, um monte de informação, você não sabe para onde vai, eu não lembro, não leu a lei, mas você achou o erro. O importante é você encontrar o erro. A questão queria a incorreta, a falsa. Você achou, pronto, acabou a questão. Você acertou. Então o erro aí é o que? Essa atividade não é atividade típica de agente comunitário de saúde, e sim de agente de endemias. Então o gabarito dessa questão é a letra o quê? Letra D. Certo, pessoal? Eu vou dar uma pausa aí. A gente vai voltar com novas questões. Antes de mais nada, eu quero pedir vocês aí que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Apenas 25% das pessoas que assistem nossos vídeos são inscritos no nosso canal. Então, dê essa força aí pra gente aí. Se inscreva. Tem um botãozinho aí, se inscreva. Deixe seu like. Isso vai ajudar bastante o nosso canal a continuar aqui trazendo novos vídeos aí e compartilhando, né, novas informações com todos vocês. Vamos ficar por aqui. Um forte abraço e até a próxima.